Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nono ano. Iremos continuar ainda no capítulo 6, com o tema Impactos Socioambientais na Ásia, Europa e Oceania, sendo que as páginas que nós iremos trabalhar serão das páginas 46 a 57 do livro didático. Também iremos trabalhar as páginas 28 a 32 do livro de atividades, tá bom? Referentes ao capítulo 6. Hoje nós estamos finalizando a nossa unidade 6, ou seja, o capítulo 6, tá? Bom, mantenha-se atentos, tá? Se possível, façam anotações sobre a nossa aula, porque é muito importante para o aprendizado de vocês, tá? Anotem suas dúvidas, tirem suas dúvidas, tá? Que o período de avaliação está se aproximando. De antemão, eu já adianto que vocês devem estudar as 3 unidades desse livro de vocês, do volume 2, referente ao segundo bimestre, tanto a unidade 4, 5 e 6, tá bom? Sendo que as questões, elas vão ser de acordo com essas 3 unidades, tá? Vamos lá? Então, nós temos aqui um fenômeno chamado chuvas ácidas. Essas chuvas ácidas, na própria chuva, né, na própria precipitação já ocorre um período de acidez, né? Então, as chuvas ácidas, elas ocorrem quando esses gases poluentes, eles são resultantes da queima de combustíveis fósseis e também relacionado também com atividades rurais ou industrial também, tá? Como o dióxido de enxofre e o nitrogênio, que são 2 gases que agem ativamente no processo de chuvas ácidas, combinando-se entre si o hidrogênio com o hidrogênio presente na atmosfera, tá? Tornam as precipitações como chuva, neve, geada e neblina mais ácidas, no sentido de que acabam contaminando o solo, a água, tá? E os recursos naturais que ali estão expostos, né? E também ocasiona um impacto direto nas florestas e plantações, tá? Quais são esses impactos? São desgaste das estruturas metálicas, monumentos e edificações. Nós temos na Europa, esse fenômeno é muito comum. E na Europa é comum também, histórico, né? Monumentos, né? Monumentos artísticos, monumentos históricos. E essas chuvas ácidas acabam degradando estes monumentos, né? Fazendo com que esses monumentos passem por um processo aí de desagregação dos seus materiais, tá bom? Passando aqui só para dar um aviso, eu vou compartilhar com vocês um vídeo. Esse vídeo é só sobre a primeira parte aí, e hoje eu vou trazer a primeira parte do nosso capítulo, aí seria da página 46 até a 49. Ele vai fazer um pouquinho mais de ênfase nesse assunto aqui das chuvas ácidas, tá? Para que possa fixar ainda mais os conhecimentos de vocês para as avaliações, tá? E aí, aos poucos aqui, nós vamos passando os slides e eu vou comentando, tá bom? Esses slides é referente ao livro de vocês. Podem observar que no canto inferior esquerdo ou direito tem as páginas que vocês devem obedecer. Nós estamos falando aqui da página 46. Então, seguindo página por página, você vai conseguir acompanhar, tá? Nosso estudo de hoje. Aí nós temos a época da Guerra Fria, né, que foi um período que iniciou com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde houve uma desintegração aí da União Soviética em 1991,
e foi marcado pela competição entre duas superpotências globais aí, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Bom, no decorrer do século XX, em especial durante o período da Guerra Fria, muitas guerras e revoluções e conflitos civis eclodiram em países europeus. Asiáticos, um dos que mobilizou maior cobertura da imprensa e também chamou muita atenção aí a questão da opinião pública internacional, que foi a invasão dos Estados Unidos e até ali os Estados Unidos ele invadiu o Vietnã, que ficou entre a época de 1961 a 1975 e também ficou conhecida como Guerra do Vietnã, tá? Este conflito aí durou cerca de 15 anos e foi marcado por grandes perdas humanas, né? E materiais em ambos os lados. Quando se organiza uma guerra, existem muitas perdas, né? E a perda da estrutura, perda da identidade, perda da sua cultura, né? Por alguma parte, né? E nossos entes queridos, né? Eles acabam perdendo suas vidas em combate, né? E aí as tropas dos Estados Unidos tiveram também que se retirar do Vietnã e dividiram o Vietnã no norte, que era comunista, que era apoiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, capitalista, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então existiam dois tipos de Vietnã, tá? E com a retirada desde 1975, os grupos guerrilheiros do norte venceram os exércitos do sul e se reuniram, na verdade, o país, ou reunificar, quer dizer, se tinha duas nações, se tornou uma só, tá? Aí essa guerra ela foi amplamente noticiada na época, tiraram muitas fotografias, ela foi exposta nos jornais, né, para o mundo inteiro, ficou marcada aí pela frequente violência dos combates em meio da selva equatorial aí da região e também ficou conhecida pela violência das próprias armas de destruição de massa, que em especial aí eles utilizavam armas de fabricação química, né? E aí estima-se que no decorrer do conflito o exército estadunidense tenha despejado em cerca de 80 milhões de litros de herbicidas no território, afetando aproximadamente 16% deles, né? Nas últimas décadas tem sido alta a incidência de nascimento de crianças com deficiências congênitas. Então, desde aquela época, para vocês verem o teor, né, do quanto é perigoso e o quanto degrada tanto o meio ambiente como os seres humanos as armas químicas, né? Até nos dias atuais, as crianças começam a nascer ainda com deficiências congênitas no país, agravada pela desnutrição, também pelas próprias condições de saúde da população e que era totalmente pobre naquela época, né? E atualmente o Vietnã ele é um país emergente com uma taxa de pobreza inferior a 15%. Sua economia ela já está recuperada e fortemente com alianças internacionais, tá? Através do seu mercado. E temos florestas aí atingidas que jamais se recuperaram, né? Porque é bem difícil, né, gente? Por exemplo, na Amazônia, nós temos hoje um território bem menor do que há 50 anos atrás, vamos fazer esse exemplo. Porque pelo constante desmatamento em que a população ela acaba de maneira não organizada e não instruída desfazendo os recursos naturais, né? E aí esses recursos naturais muitas das vezes não se tornam mais como antes. Um exemplo aqui do Vietnã, tá bom? Aí
Nós temos a parte da superpotência socialista da Guerra Fria, que realizou centenas de testes de bombas atômicas e hidrogênio para o período aí que ficou em torno de 1917 até 1991, né? Essa guerra durou. E esse território imenso era composto de 15 repúblicas que se tornavam países independentes já no finalzinho ali do século XX. Embora a maior parte tenha ficado sob controle da Rússia, as outras ex-repúblicas soviéticas, aí, como a Ucrânia e o Cazaquistão, apresentam os locais mais atingidos pelos testes radioativos, né? São localidades que mais foram afetadas, tá? E aí vocês podem observar que temos uma imagem de prédios abandonados na cidade vazia de Pripyat, na Ucrânia, em 2017. Essa cidade foi evacuada após a explosão de uns reatores aí em 1986, onde vivia a maior parte dos trabalhadores da usina, tá? Gente, imagine aí o período desta guerra, né? Esta Guerra Fria aí durou de 1917 até 1991. Muitas pessoas acabaram falecendo aí, perdendo suas vidas no meio desse conflito, né? E muitos considerados inocentes, né? Sem saber bem o que estavam nem fazendo, nem onde estavam direito, né? Aí vocês podem observar esses prédios. Esses prédios foram evacuados. Quando você ouvir a palavra evacuado, quer dizer que não há mais moradores, tá bom? Aí nós temos a imagem do local dos testes da Semiplanast, que é o polígono, no Cazaquistão, em outubro de 91, ano em que o país se tornou independente da extinta União Soviética, tá? Os impactos socioambientais ali na Oceania. A Austrália e a Nova Zelândia, os países colonizados pelos europeus, principalmente o britânico, tiveram seus recursos explorados aí por milênios, né, pelos nativos locais, que exerciam pressão, em especial sobre fauna e flora. Então foram muitos visados, né, e muito explorados em fauna e flora, tá? E esse período colonial aí, iniciado do século XX, no século XX ele já é independente, mas lá no século XVIII houve grandes transformações provocadas pela ação humana, né? Então o homem foi o principal agente transformador da paisagem. E a questão do homem ser um agente transformador ela já vem há muito tempo, né? Desde os primórdios das primeiras manifestações de vida. Impactos da extração mineral. A retirada da cobertura vegetal aí, vocês podem ver que é totalmente do lado direito do vídeo de vocês aí, ela é quase que 100% aí, né? Então, vocês podem observar que essa atividade econômica, ela degrada muito o meio ambiente, ó, tá? Com o efeito desses impactos, a fauna e flora locais, assim como o microclima, se alteraram. O depósito de resíduos de extração mineral tornaram-se problemas de difícil solução à medida que se tornaram saturadas, né? Através desse tipo de atividade econômica, fez uma desestruturação aqui do ambiente, causando uma degradação, um impacto ambiental aí gigantesco, né? E essa imagem aí fala um pouquinho, representa a topografia e vegetação intensa modificada pela mineração aí na região da Pilbara, na Austrália Ocidental aí em 2008. A extração aí dos recursos minerais contribui ainda para o esgotamento dos solos, né, gente? E a consequência desse esgotamento dos solos faz com que esses solos fiquem empobrecidos e também modificam sua estrutura natural, tá bom? Essa imagem ela representa a mina de fosfato, atualmente extraída já em pleno funcionamento já no ano de 1997. Aí nós temos
duas imagens aí, que são imagens aéreas aí de Nauru em 2002, tá? E já em Nauru em 2016. Observem o tanto de degradação que essa localidade sofreu, né? Que a mineração do fosfato foi a base aí da economia de Nauru por muitas décadas, né? E atualmente resta apenas vegetação e o solo dessa ilha aí totalmente modificado, tá? Vocês podem observar as duas imagens, tá? A geografia é a observação, tá? Nós pedimos para vocês observarem a imagem e comentar sobre ela, vocês já vão ter uma noção, já comecem a praticar já através das atividades e principalmente quando vocês estiverem fazendo leituras, tá bom? Aí nós temos um texto que tem como título Em Busca de Minério, de Davi Schumer, tá? Da BBC News, em 27 de fevereiro de 2018. Leiam esse texto para que vocês consigam entender esse projeto, tá bom? É um projeto de mineração do fundo do mar, inspirado em uma operação aí ambiciosa, tá? Erosão e salinização. A erosão do solo, nós sabemos que ela é um efeito direto, né? E esse efeito direto modifica a sua estrutura e também a sua função. E a salinização do solo, a ausência da salinização do solo faz com que também ele fique empobrecido em nutrientes, tá bom? Por exemplo, aí no texto, as razões de características climáticas, no último parágrafo, vamos ler aí, tá? Vamos ler juntos. Em razão das características climáticas predominantes áridas e semiáridas do território australiano, e em parte pelo desconhecido acerca do funcionamento dos ecossistemas dos colonos. Muitos nutrientes presentes nos solos, através do período colonial, se exauriram aí, e as grandes lavouras de trigo, algodão e outros produtos passaram a requerer também fertilizantes. E o fertilizante ele não faz bem para plantação, né? Nem para plantação, nem para o solo, e muito menos para os seres humanos, né? Se os produtos não forem devidamente higienizados, nós acabamos com que a nossa saúde ela fique em risco. Aí nós temos uma área desmatada para a expansão das áreas agrícolas, levando em consideração aí que nós temos um processo de erosão, tá? Vocês observam que o solo ele tem algumas fissuras, tá? E essas fissuras também ocasionaram aí a questão da perda de nutrientes do solo e sua estrutura natural. Essa imagem é do interior da Austrália em 2016. Aí nós temos o impacto sobre as pescas de corais, tá? Embora a vida aquática ela seja uma qualidade do solo, pareçam aspectos distintos, então, entre si, nas paisagens naturais, eles são conectadas, tá? Aí, por exemplo, uma zona de marinha exclusiva ou zona econômica exclusiva corresponde a uma faixa aí que se estende a 200 milhas náuticas, tá? 200 milhas a nível do mar, tá? Cerca de 370 quilômetros, sobre a qual cada país aí costeiro tem prioridade para utilizar os recursos naturais, né? Que são zona marinha, e do lado direito vocês têm no texto, no próprio lado esquerdo do texto, e ao lado tem a explicação do que seria a zona marinha, tá? Aí nós temos a imagem dos corais, aí né? E temos um mergulhador que está fazendo possivelmente um estudo aí dessa área. Aí nós temos aí corais que apresentam branqueamento na grande barreira aí, os corais australianos. Esse assunto aí, esse branqueamento dos recifes trata-se de uma doença, tá, gente? Desencadeada principalmente aí pela elevação da temperatura das águas. Todas as vezes que as águas elas sofrem um aumento de temperatura, os próprios corais, os próprios agentes aí do mar sofrem por múltiplas modificações. Aí nós temos na página 56,
tá? Síndrome afetou 91% dos recifes da Austrália. Isso é um estudo, tá? Para que vocês possam enriquecer mais o conhecimento de vocês, façam uma leitura detalhada desse conteúdo, tá bom? E aí nós temos um exercício da página 57 que eu vou explicar para vocês, tá? A primeira questão aí está falando o seguinte: analise as informações do quadro a seguir. Climas e solos mais secos, erosão do solo, branqueamento dos corais, perda de nutrientes, desmatamento, salinização do solo e assoreamento dos rios. Aí vocês vão organizar um diagrama. Se preferir, vocês podem fazer até um pequeno texto, como se um diagrama dá para fazer uma tabela sobre essas características aí, porque todas elas você pode fazer uma tabela e dizer ao lado o que significa, tá? E ou fazer um pequeno texto aí interligando essas palavras. Na questão número 2, está pedindo o seguinte para vocês. Identifique no mapa da Oceania aí embaixo, Oceania físico, né? A localização dos elementos geográficos listados abaixo, utilizando as letras. A seguir, para assinalá-los, e se necessário, pesquisa um atlas, né? Ou na internet. Atlas era um livro de consulta e muitas pessoas aí ainda têm. E aí vocês vão relacionar letra A, né? B, C, D. Vocês vão procurar no mapa cada oceano desse, vai escrever ali, direcionar, tá? Onde aqui fica a letra A, a letra B, escrever do lado, se for necessário, tá bom? Bom, meus amores, passando aqui para lembrar que vocês devem estudar essas 3 unidades para a avaliação. Bons estudos, façam os exercícios. Quando terminarem, por favor, encaminhem para mim, no privado aqui no WhatsApp, ok?